Falo também sobre gringo que ainda pertence ao São Paulo e que está à venda. Preciso te atualizar sobre o São Paulo e a especulação de que Lucas Sasson, aquele mesmo que saiu pela porta dos fundos, pode ser recontratado. Preciso te falar também sobre o São Paulo, que agora corre o risco de ver Caleri fechar com o Leão do México, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um gringo que ainda tem 50% dos direitos econômicos presos ao São Paulo e que está à venda. River Plate divulgou nas últimas horas uma nota explicando a respeito do seu planejamento para a reapresentação do elenco marcada para 22 de junho. E Galopo, atleta que já foi do São Paulo e ainda tem 50% dos direitos presos ao tricolor, está numa lista de atletas que não serão aproveitados no segundo semestre. Ele, inclusive, não treinará com o restante do grupo. Dessa maneira, o River Plate espera encontrar opções para que o Galopo seja de preferência vendido. A ideia do empréstimo aconteceria apenas na inexistência de ofertas oficiais. Galopo, que perdeu espaço nos últimos tempos do River Plate de Kudê, 14 jogos e 1 gol na temporada. Das últimas 5 partidas, ele só atuou em uma, quando o River entrou com o time reserva em partida da Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. A avaliação do Galopo hoje é de 3,5 milhões de euros. Se o São Paulo ficasse com metade dessa grana, certamente estaria bem distante dos 6 milhões de euros que investiu quando o comprou. O Galopo é mais um dos reforços que não deram certo com a camisa do tricolor. E que papo é esse de que Lucas Sasson pode voltar ao São Paulo? Confesso que tomei um susto quando li, até porque você lembra, o Sasson deixou o São Paulo pela porta dos fundos, só para refrescar sua memória. Sasson é atleta da base do São Paulo, havia deixado excelente impressão. E ainda na base assinou um contrato de 4 temporadas. Acontece que na oportunidade havia uma discussão se os primeiros contratos de atletas da base tinham de ser de 3 anos ou se poderiam ter um período maior. São Paulo optou pelos 4 anos e o Sasson foi à justiça, conseguindo a rescisão do contrato de forma unilateral. Se imaginava que ele fosse jogar em um outro clube brasileiro e o São Paulo já se preparou na justiça para combater essa situação. Para evitar qualquer problema, o Sasson optou por ir jogar num time do Chile chamado La Serena, que ninguém conhecia, e pouco tempo depois acabou pintando no Atlético Paranaense. São Paulo foi à justiça e conseguiu em primeira instância uma vitória num processo em que ele cobra 150 milhões de reais. É natural que o Sasson recorra dessa decisão e vá buscar seus direitos. Mas, em meio a tudo isso, existe a chance de o Sasson voltar para o tricolor, atleta de 25 anos de idade, titular absoluto no Lokomotiv e cujo contrato se encerra agora no dia 30 de junho. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol para conferir essa informação que o meu amigo Samir Carvalho trouxe sobre um suposto interesse do São Paulo. Abre aspas para essa fonte, não tem a menor possibilidade de contratarmos ele, fecha aspas. Também já havia contado para vocês que em conversa com um dos representantes do Sasson, ouvi que a prioridade é continuar no futebol russo, até porque o Lokomotiv já paga mais de 1 milhão de reais por mês de salário e ele sabe que no Brasil não terá chance de alcançar tais cifras. Essa história de que Caleri pode deixar o São Paulo ganhou mais um capítulo. Nas últimas horas surgiu a informação de que o Leão do México tem interesse em contratá-lo. A ideia do time mexicano era assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho para ter o Caleri de graça em 2027 e esse é o grande risco que o São Paulo vai correr. O tricolor negocia há mais de 6 meses a extensão do vínculo do argentino, que quer 2 anos de contrato, prorrogáveis por um terceiro, desde que ele bata metas. Mas o grande problema hoje, nem a questão do tempo, é que o Caleri quer receber os 6 milhões de reais que o São Paulo lhe deve. Há pendências também com o representante do atacante argentino. Nos últimos dias especulou-se que o Orlando City já havia feito proposta ao Caleri. Conversei com o Ricardo Moreira, executivo de futebol do time americano, da Major League Soccer, e ele assegurou que o Caleri não faz parte dos planos. De qualquer forma, a partir do momento em que o Caleri fica perto de poder assinar um pré-contrato, São Paulo passa a correr um enorme e desnecessário risco. Daqui a pouco pinta uma proposta gigante do River Plate ou do Boca Juniors, o atleta pode ficar sensibilizado e o tricolor perderá um jogador super identificado e que tem muita capacidade de gol, apesar dos 10 jogos sem marcar, jejum incômodo pelo qual passa o Caleri.
E Tiquinho Soares, que já foi absolutamente decisivo no Botafogo de 2023, passa por uma realidade completamente diferente. O jogador está emprestado ao Mirassol, que não quer a continuidade do atleta. O Mirassol, inclusive, já avisou o Santos que está disposto a devolver. O Santos não aceitou a devolução, até porque o Tiquinho custa R$1,5 milhão por mês. A partir daí, o Mirassol tem oferecido o Tiquinho para clubes da Série A e até da Série B. Vale a lembrança de que esse salário de R$1,5 milhão por mês é dividido da seguinte maneira: o Santos arca com R$1 milhão mensais, enquanto o Mirassol fica com 500 mil por mês. O jogador que não conseguiu engrenar no Mirassol tem apenas um gol marcado em 10 partidas disputadas. E é incrível constatar como o Tiquinho tem regredido ano após ano. Na temporada de 2023, que eu citei agora há pouco, foram 29 gols e 7 assistências. Veio o ano de 24 com praticamente o mesmo número de jogos, mas só 9 gols marcados. Em 2025, pelo Santos, foram 7 gols. E em 2026 já se foi metade do ano e um golzinho marcado. Caberia no seu time do coração? O que você pensa sobre Tiquinho Soares e os números que eu passei agora? Pode ser um negócio interessante se o Atlético conseguir a liberação do Dudu, o que até agora não foi possível. O Dudu já foi avisado de que não faz parte dos planos, mas ele disse que para deixar o Atlético quer receber os mesmos R$1,1 milhão por mês. Com um detalhe, só aceita se mudar para um clube com um projeto interessante. E a cadeira de presidente do São Paulo está vaga. E a sensação é de abandono em meio à Copa do Mundo. Queria contar bastidores do tricolor paulista. Você sabe que a RIMACIS, presidente do São Paulo, se juntou a outros 39 presidentes de clubes de Série A e B e viajou para Nova York com tudo pago pela CBF, uma cortesia da entidade que cuida do futebol. Todos esses presidentes tiveram a oportunidade de assistir à estreia do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium. Na teoria, o cargo vago do presidente abriria espaço para seu vice. No caso do São Paulo especificamente, cujo presidente interino, quem ficaria ocupando essa condição de presidente interino seria o presidente do Conselho Deliberativo, Outton Aires de Abreu. Mas a RIMACIS e Outton Aires não se falam. O Aires nem foi notificado pelo Maciz da viagem. E mais, quero contar um bastidor importante. O RIMACIS contratou um segurança para ficar na porta da sua sala para impedir que o Outton Aires de Abreu, por algum motivo, tentasse entrar e despachar de lá. Mas as situações estranhas no São Paulo não param por aí. O Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, não está trabalhando a serviço do São Paulo por essas semanas. Ele havia, quando contratado pelo São Paulo, firmado anteriormente um acordo com a Globo para comentar jogos da Copa. E esse acordo está valendo e o Rafinha tem se ocupado com comentários de partidas por Sport TV e Globo. Só para completar, contar que Rui Costa é hoje o único que presta serviço e trabalha 24 horas por dia na busca de um melhor elenco para o segundo semestre. Boa parte desse período, mesmo com todo mundo de férias, e o Rui Costa em São Paulo, despachando e tentando contratar jogadores, uma pequena parte de férias ao lado da família no Rio Grande do Sul. Você está contente com o momento do São Paulo? O que você pensa sobre o tricolor paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E a seleção brasileira só empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O empate em si talvez nem tenha sido o maior dos problemas. Fiquei muito desapontado com o comportamento coletivo, com algumas atuações, em especial as de Ibáñez e Casemiro. Fiquei com a impressão de que o Ibáñez sentiu demais o tamanho do jogo. Casemiro não teria por que sentir, mas chegou atrasado em praticamente todas as bolas. Ibáñez e Casemiro foram substituídos no intervalo e Danilo na lateral direita e Fabinho no meio-campo deram uma outra revigorada no sistema defensivo do Brasil. Rafinha não fez bom jogo, apesar de muita vontade. Bruno Guimarães teve dificuldade e Paquetá fez um péssimo primeiro tempo, foi melhorando na etapa final. Registrar que no outro jogo desse grupo, a Escócia venceu o Haiti por 1-0, ou seja, nesse momento Brasil e Marrocos dividem a segunda colocação com a Escócia em primeiro com 3 pontos. O Brasil vai precisar vencer Haiti e vencer bem, até para sonhar em ser primeiro colocado do grupo. E eu queria deixar uma opinião. Os vídeos costumam ser feitos mais de informação, mas para mim o Brasil só tem alguma chance de ser campeão dessa Copa se Neymar voltar bem e em condição de jogo. Caso contrário, a chance da seleção brasileira é pequena. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário, para avaliar a atuação da seleção e também o desempenho de Neymar. Nessa Copa, obviamente, a chance de o Neymar jogar a Copa, se você acha que isso pode fazer diferença, beleza? Informação exclusiva: Gabriel Pires, camisa 10 da Portuguesa no Campeonato Paulista, está de saída do Mirassol. Ele chegou recentemente, fez apenas 8 partidas com uma assistência.
foi reserva em 6 jogos e como titular como em 2 jogos. O Mirassol está preparando uma barca, até 4 jogadores devem sair para o restante da temporada. E o Gabriel Pires é um desses atletas, volante de 32 anos de idade. A notícia já chegou à Portuguesa, que tenta fazer algum movimento para contratá-lo. Difícil imaginar que isso possa acontecer, até porque a Lusa só poderia registrar o Gabriel Pires a partir de 20 de julho, quando a Série D já vai estar em estágio avançado. Para completar ou piorar, Gabriel Pires também é alvo de times da primeira e da segunda divisão. Chance pequena de um meio-campista voltar para a Portuguesa, apesar da enorme vontade da Lusa e de seus torcedores.